Podemos dizer que a mente está separada do corpo? Então, a minha intenção é fazer uma coisa prática, está bem? Eu quero que nós façamos o raciocínio em conjunto, tá bom? A minha intenção não é vir fazer uma palestra ou despejar uma palestra, está bem? Ok? Então é assim, nós há bocado estávamos a falar acerca do Reino de Deus. O que é que vocês acham que é o Reino de Deus? Está dentro de nós, não é? Perguntaram a Jesus, Rabi, como virá o Reino de Deus? E ele diz, não virá de forma externa, mas ele está dentro de vocês. Então o que é que vocês acham que é o Reino de Deus? Onde é que nós queremos chegar? Na felicidade. Felicidade. A pessoa que tem vícios, por exemplo, alcoólico, ele bebe para quê? Sentir-se feliz. A pessoa que se droga, o jovem que se droga, ele droga-se para quê? Sentir-se feliz. A pessoa que procura, que tenta ganhar dinheiro, que junta dinheiro, ele junta dinheiro na conta bancária, compra um carro, uma casa, porquê? Sentir-se feliz. Ok? Então, Inês, põe aí no Word, felicidade. Poderá haver felicidade sem paz? Não. Não acho o Word. Está aí embaixo. Isso, vamos pôr felicidade e paz. Ok? Agora, Jesus deu-nos alguns ensinamentos para nós chegarmos aqui. Quais foram? Ele disse-nos o quê? Amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo e a ti próprio. Amor. Mais. Para colocar no. Isso. Vai para o Word. Em vez de estás toda hora a fazer isso, faz isso aqui. Vem cá. Pronto, em baixo, mais em baixo. Isso. Amor. O que é ele nos disse mais? Compaixão. Perdão. Indulgência. Resignação. Foi ou não foi? O que ele nos falou. Estou gostando. Vamos aqui? Caridade. Pronto. Então vai ser o suficiente. A gente depois vai lembrar disto. Está bem? Vamos passar para a apresentação. Passa para frente. Então, qual a primeira tarefa que devemos fazer na Terra? Jesus disse, a primeira tarefa que devem fazer na Terra, buscar o reino de Deus. Foi ou não foi? Tudo o resto virá a seguir. Ok? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o que é que nos parece estar a acontecer no planeta? A humanidade está a buscar o reino de Deus? A humanidade não está a buscar o reino de Deus. É um facto que deve ser nós a buscar, não é? Podes passar, passa. Se não existisse humanidade, o planeta seria um paraíso? Não seria um paraíso. Se não existisse humanidade, o planeta seria um paraíso. Se a humanidade fosse perfeita, seria um paraíso?
Então, onde é que está o problema? Existe problema fora de nós. E o problema está no corpo? Não está no corpo. Está na parte psíquica. Então, agora vai começar a dar. Muita gente acredita que é este corpo. Que é o corpo. Por exemplo, o ateu acredita que ele é o cérebro e é o corpo. Correto? Então reparem, se eu fosse o corpo, eu não teria que sentir o corpo o tempo inteiro. Quem aqui estava a sentir o pé direito, levanta a mão. Vocês até se lembraram do pé direito. Quem estava a sentir o ombro esquerdo, levanta a mão. Então, podemos dizer que a mente está separada do corpo. António Damasio, um neurocientista português que trabalha e estuda nos Estados Unidos da América, tem um livro que se chama A Consciência. E nesse livro, ele começa por dizer: a mente não é o cérebro não é a mente. Não vos sei explicar o que é a mente, mas o cérebro eu sei, porque sou neurocientista. Ok? Então, isto são factos. Ou seja, nós podemos chegar à noite, o corpo está a dormir, sossegadinho, ali na cama. E a parte psíquica? Ela está a criar, ela está a sonhar, ela está a estudar, ela está a resolver problemas. A gente às vezes deita triste, no dia a seguir acorda com força e diz: opa, andei triste 3, 4 dias, hoje de manhã já estou cheio de força. Foi ou não foi durante a noite? Ok? Então, reparem que não é difícil a gente perceber que não somos. Utilizamos o corpo, utilizamos os sentidos que estão no corpo, mas não somos o corpo. Ok? Isto é um facto. A própria física quântica já fala nisto, a mecânica quântica, a neurociência e por aí fora, é um facto. Ok? O que é que nós chamamos de parte psíquica? Por exemplo, se eu perguntar assim: quem tu és? O que é que vocês respondem? O nome. Eu sou o Bruno. Não é? Então reparem, o que é o Bruno? O Bruno é o nome que os pais lhe atribuíram. É este corpo. Mas há bocado eu percebi que eu não sou o corpo. Então eu sou o nome temporariamente. Porque quando chegar ao fim da vida, desencarno. Do outro lado, se eu acreditar que sou o Bruno, continuo a ser o Bruno. Mas se eu perceber que o Bruno é um personagem, então eu apresento-me da forma que os outros me conhecem, consoante a vida que viveram. Ok? Então, passa lá novamente. Acho que já não há mais, não é? Não. Pronto. Então é aqui que começa a confusão. Eu quero que vocês, na vossa parte psíquica, vocês têm uma parte que pensa e têm uma parte que não pensa. Vocês são ou não são capazes de estar sem pensamento? Fiquem atentos à minha mão. Vocês vão ficar espantados com o que eu vou fazer. Estavam a pensar?
Não. Estavam a olhar para a mão, mas não estavam a pensar. Não, isso aqui vai fazer. Então, é um facto que nós conseguimos estar sem pensar. Isto é um facto. Então, reparem, nós somos duas personagens. A psicologia chama-te ego, e diz quem é o que pensa. Mas nós, quando estamos cansados de problemas, nós fugimos para o silêncio. Qual é a primeira regra da oração que Jesus nos deixou? Acolhei para vossos aposentos e em silêncio. Que vosso Pai em silêncio. O silêncio é para nós não nos parece nada. Mas reparem, o que é que os budistas e os hinduístas procuram com meditação? O silêncio. O que é que São Francisco de Assis procurou quando criou os franciscanos? O silêncio, que ainda hoje são conhecidos pelo silêncio. Os franciscanos. O silêncio. Aprendemos a estar em silêncio. Nós não nos aparecemos. Agora, eu vou-vos mostrar uma coisa tão interessante. Aonde é que nasce o orgulho? Onde nasce o orgulho? Tentem ser orgulhosos em silêncio. Não tem. Não há forma de sermos orgulhosos em silêncio. O orgulho é filho da parte psíquica do ego terreno. Não é o ego terreno que é orgulhoso. O orgulho é filho dessa parte. E o egoísmo? Quem é que ser egoísta em silêncio? Todos esses males nascem no pensamento. O mal que eu vou fazer aos outros, o mal que eu faço a mim próprio, nasce no pensamento. Não há nenhum mal que nasça no silêncio. Mas o silêncio somos nós. E reparem nisto. Temos aqui 2 bebês. Eles têm muito pensamento ou não? O pensamento é filho do conhecimento. Por exemplo, pensem em chinês. Por que é que vocês não pensam em chinês? Porque não sabemos. Não temos esse conhecimento. Então nós não podemos pensar em chinês. O pensamento é filho da memória e do conhecimento. Mas e o bem? Pode vir em silêncio? Reparem, façam o bem vir do pensamento. Como é que o bem vem do pensamento? Pensar em algo bom? Eu vou lhe dar um pão. Isto é bem? Ou o bem é o ato? O ato. Eu preciso de pensar para ter o ato. Quando alguém chega a mim, um amigo chega a mim muito triste, e eu tenho tanta compaixão de ele e abraços, eu preciso de pensamento desse. Ou seja, Jesus falou em 2 personagens: o Filho do Homem, e o Filho de Deus.
Mas ele não tinha ego. Porque há uma parte de nós que é que faz o mal todo na Terra. E é essa parte que nós estamos a tentar largar. Mas é essa parte que nós criamos. E nós criamos por quê? Por ignorância. E o que é a ignorância? A ignorância, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. A ignorância é agirmos de determinada maneira pensando que estamos a fazer bem. Correto? Dúvidas até aqui? Não há. O nosso problema, qual é o nosso problema? Nós não conseguimos viver sem que a voz do pensamento se intrometa. Nós até temos dificuldade em perceber o que é o pensamento. Porque nós achamos que o pensamento é o funcionamento do cérebro. Mas reparem, o aluno senta-se e está a ler para um teste, para um exame. Ele está a ler. É o cérebro, está a trabalhar. Se o pensamento surgir, o que é que acontece? Ele fica distraído. Entendem a diferença entre o filho do homem e o ego? O filho do homem e o pensamento. O filho do homem está a ler. O que é o filho do homem? Matéria, corpo. Este corpo veio dos pais. Matéria, corpo. Correto? E o ego? Aquela vozinha que está na cabeça. Ei, fulano, aquela portou-se mal. Ei, olha, vou fazer isto. Vou fazer aquilo. Não. Aquela voz que nunca para durante o dia inteiro. Essa voz é necessária para o filho do homem viver. A maioria das pessoas acreditam que sim, mas não é. Da mesma forma que ela atrapalha o jovem que está a estudar, ela também nos atrapalha na vida. Se eu for a conduzir e essa voz que é os problemas estiver na cabeça constantemente, o que acontece com a minha condução? Eu fico... Vocês entendem onde é que a meditação quer chegar? A meditação não quer tornar as pessoas paradas, inaptas. Pelo contrário, os cientistas americanos perceberam que a meditação traz grandes capacidades às pessoas. Então levaram para lá e chamaram de mindfulness. E agarraram e começaram a vender a preço de ouro aos gestores, aos médicos, a todos aqueles profissionais que têm dinheiro para pagar. Porquê? Porque a meditação é o término da voz na cabeça, a liberdade da vida, sem o peso do passado. Isto é meditação. Ok? Agora vamos ver na prática. Já vimos uma prática, que é tentarem ser orgulhosos sem pensamentos. Ser egoístas sem pensamento. Reparem, nós dizemos assim, eu vou andar cá milhares de vidas, porque eu vou largar os meus hábitos. Nós andamos tão enganados, nós andamos nesta brincadeira, que é, surge um hábito em mim, eu sou muito boa pessoa, eu sou um bom profissional, isto é egoísmo. E depois digo assim, eu não devo dizer isto, mas porquê que eu estou a pensar nisto? Não, mas sou mesmo. E depois vamos aos médicos e os médicos dizem, vocês são bipolares. Porque nós andamos a lutar contra nós próprios. Nós criamos e depois julgamos. Crio, julgo. Não, assim é errado. Não seria mais fácil a gente voltar ao princípio e dizer assim, eu quero deixar de criar. Eu quero utilizar o pensamento como ferramenta e não ser escravo deste.
Porque o que nós temos sido é escravos do pensamento. O que é que acontece? Nós temos 50 mil pensamentos por dia. Se chegar o Espírito e influir 2 ou 3 pensamentos ao quarto, vocês dão conta? Não dão. Agora, se eu tiver uma mente silenciosa, se ele influir 2 ou 3 pensamentos, dou conta? Dou conta. Ok? Então, o segredo é esse. Agora, a dificuldade é de darmos sem pensamento. Nós só conseguimos começar a dar sem pensamento quando nós percebemos a verdade disto. Quando nós percebemos, vocês imaginem que entram aqui dentro e que quando chegam aqui percebem que há uma cobra ali. Para onde é que vocês vão olhar? Tira os olhos da cobra. Se eu perceber, reparem, nós acabamos de perceber que os pensamentos são algo da humanidade. E Jesus alerta-nos disso. Quando é que ele nos alerta disso? Vigiai. Porquê que ele nos haveria de dizer vigiai se o pensamento fosse sempre criado conscientemente por mim? Ele ia dizer nunca isto. Mas ele diz vigiai. Vigiai e orai. Não é? Então ele diz-nos vigiai porquê? Porque acontece outra coisa tão interessante, que é o quê? Eu quero que vocês fiquem 30 segundos sem pensar. Tentem com a força que vocês conseguirem. Conseguiram ficar 30 segundos sem pensar? Vocês reparem. Por que vocês dizem que o pensamento é vosso? Será que não é vosso aquilo que vocês criam? Fiquem outra vez, 30 segundos sem pensar. O que é que acontece? Primeiro, o pensamento tem logo dificuldades. Ficar sem pensar. Mas como é que não vão ficar sem pensar? Vira da parem essa voz na vossa cabeça durante 30 segundos, durante 1 minuto. Conseguiram? Então, a pergunta que eu vos coloco a seguir é: porquê que acham que o pensamento é vosso? Vocês até aqui têm achado que o pensamento é vosso. E alguns são. Mas a maioria, os tais 8%, que alguém apresentou, foi a Leila, apresentou os slides, 8% eram pensamentos úteis e válidos. De 50 mil por dia. Porquê que vocês acham que o pensamento é vosso? Vocês sentem ou não sentem que durante o dia surge o pensamento, vocês dizem assim, olha, eu sou uma boa pessoa. E vocês dizem assim, mas porquê que eu tenho este pensamento agora? Sentem ou não sentem que é algo que apareceu de repente e vocês simplesmente alimentam? Aquele pensamento apareceu e vocês, sim, realmente eu sou boa pessoa, realmente eu faço isto bem, faço aquilo bem, faço aquilo bem. Não é? Então nós temos evidências durante o nosso dia que a maior parte são aleatórios. A maior parte deles são aleatórios. E os indivíduos
indivíduos que fazem meditação, eles sentam-se para acabar com isso. E depois as pessoas sentam-se e dizem assim, mas eu não consigo fazer meditação porque eu não consigo estar nem um minuto sem pensar. E ao fim do minuto ou dois torna-se intenso. Parece que ainda aumenta a velocidade. Torna-se intenso. E a gente desiste. Porquê? Porque o sentido da meditação não é travar o pensamento. O sentido da meditação é perceber que ele é automático. Quem está a respirar? São vocês ou é o corpo? Quem está a bater o coração? Quem está a fazer a digestão? São vocês ou é o corpo? Não é? Agora imaginem que há uma máquina onde está a memória guardada e que essa máquina dispara feixes e esses feixes disparam palavras, imagens, conteúdos. Isto é possível? Se vocês acham que não, fiquem 30 segundos sem pensar. Vocês vão ver que vai ser disparado essas tais imagens, essas tais palavras. Ok? Quando nós começamos a perceber a verdade disto, o que é que acontece? O cérebro começa a acalmar e começa a deixar de disparar à mesma velocidade. Então o que é que acontece? Acontece a paz. Conhecerás a verdade e ela vos libertará do quê? Porque dizes que somos escravos, somos filhos de Abraão. Vós sois escravos do pecado. Onde nasce o pecado? No pensamento. Esta é a principal tarefa que a gente vai fazer à Terra. O jogo na Terra é tão simples quanto isto. Nós somos colocados cá. Existe Carlos Jung que chamou de inconsciente coletivo, que é onde está armazenado toda a forma de estar da humanidade. Por isso é que nós somos todos idênticos. Somos idênticos em que aspecto? Quem tem egoísmo dentro dele? Ou quem não tem, levanta o braço. Quem não tem orgulho dentro dele, levanta o braço. Quem não tem arrogância, quem não tem agressividade, levanta o braço. São muito poucos os que passaram na Terra e não têm. Então nós somos muito idênticos. Qual é a diferença? A diferença é que uns dão mais valor a umas coisas. Por exemplo, eu gosto de determinados pratos, a Tina gosta de comer outros pratos, mas ambos gostamos de comer. Só que é cada um dos seus pratos. E nós, cada um tem as suas memórias, cada um tem as suas vontades, então faz parecer que somos todos muito diferentes uns dos outros. Mas não somos. E quando vocês olham para fora, vocês olham e dizem assim, o egoísmo está na humanidade toda, o orgulho está na humanidade toda. E eu faço parte da humanidade toda. E os monges cristãos, budistas, hinduístas e por aí fora, quando eles tentam entrar em silêncio, o que é que eles estão a tentar fazer? Quebrar esse funcionamento automatizado. Abandonar, chegar àquilo que alguns chamam de iluminação. Ok? Vocês querem ver uma coisa engraçada? Qual o princípio da meditação budista? Não existe meditação sem o caminho óctuplo, ou seja, os 8 caminhos. Quais são os 8 caminhos? Ver correto, falar correto, ouvir correto, fazer correto. É ou não é o que Jesus disse? É ou não é o que a doutrina espírita diz? Porque a questão é assim, eu vou fazer correto, eu vou ver correto, eu vou agir corretamente. Porquê que nós não agimos? Surge na cabeça. Não, tem que fazer assim, não, e desviamos o caminho.
Porquê? Porque nós seguimos agarrados a uma forma de funcionamento de muitos milhares de anos que nos tem cegado. Perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Então, qual é a verdadeira luta na Terra? A verdadeira luta na Terra é abandonar as más tendências. Eu acho que isto é fácil da gente perceber. E o que é abandonar as más tendências? Deixar de ouvir essa voz. Porque as más tendências, elas vão surgir ali. O jogo na Terra é esse. Elas surgem, os mais distraídos seguem atrás, os mais atentos ou conscientes não seguem atrás. E ela volta a surgir. Se eu estiver distraído, sigo atrás. Ou se eu estiver consciente, volto para o lado. Quem é que formou a vossa vida? Pensamento. Até agora tem sido o pensamento. Quem eu sou? O Bruno. Eu gosto disto, eu gosto daquilo. Eu prefiro isto, eu não gosto daquela pessoa. Para mim isto é errado, para mim aquilo é certo. Um muçulmano falará muito diferente. Um chinês que tem outra religião falará muito diferente. Correto? É ou não é? Será que Jesus nos disse, será que a Bíblia nos fala claramente neste problema do pensamento? Será que fala? Qual é a primeira história sobre o homem na Bíblia? Fala, Adão e Eva. E o que Adão e Eva fez? Comeram a fruta da árvore do conhecimento. Ficaram a saber o que era o certo e o errado. O que é o certo e o errado? O certo e o errado para o Gil é o certo e o errado para mim? Algumas coisas serão parecidas. Somos numa sociedade idêntica, somos da mesma sociedade. Temos formas de educação parecidas. Mas, por exemplo, se pegarmos em alguém de outro país, de outra cultura, o certo e errado para ele é o mesmo que o certo e errado para mim. Então o que vai acontecer? Eu não vou chocar com ele. Se eu quiser impor o meu certo e ele quiser impor o dele, o que é que acontece? A Rússia contra a Ucrânia. Então está claramente na Bíblia como a primeira história do ser humano. E foram expulsos para onde? Fora do paraíso. Rua. E cada vez que nós nascemos, cada vez que vimos à Terra, onde é que nós vimos? Onde é que nós estamos? No paraíso. E esta? Há muita gente que está à espera de morrer para ir para o céu. Onde é que estão os bebés, as crianças? Deixai vir a mim as criancinhas, pois é delas o reino dos céus. E o reino dos céus está onde? Dentro do coração. Imaginem que um bebé cresce isolado da sociedade, cheio de bondade no coração. Imaginem que em vez de um bebé são 8 bilhões de pessoas que crescem sem maldade, porque o bebé não tem maldade. 8 bilhões de pessoas crescem sem maldade. O que é que nós temos? O paraíso. Por isso é que é Deus o reino dos céus. Onde aparece a maldade? Onde aparecem os desejos? Fruta do conhecimento. Tem. Agora, eu não faço ideia de quanto tempo tem, mas eu moro sempre muito. Toda a gente me conhece por isso. Agora, eu vou arranjar uma forma
Onde é que está o Diniz? O Diniz fugiu. Filho, põe uma música bonita. Ele está a ser escravo do pensamento. Levanta um bocadinho o som, filho. Escute a música. Feche os olhos e escute a música. Cada som, escute. Aparece depois. Se não existir pensamento, o que é que existe? Este silêncio, esta forma de estar natural, bondosa, cheia de amor. Chegaram ou não chegaram à felicidade e paz? Chegaram ou não chegaram ao amor, à compaixão, à caridade, à indulgência? Chegaram ou não chegaram lá? A doutrina, os ensinamentos de Cristo eles são muito práticos. Eles não são teóricos, eles são práticos. Vocês chegaram aonde os meditadores levam anos a tentar chegar. Mérito também da ajuda que temos aqui dentro. Nem que fosse só por 10 ou 15 ou 20 segundos, vocês chegaram. Se nós queremos tomar o caminho certo, onde é que nós temos que estar fixados? No amor. Há bocado o Bruno falou, onde é que está escrita a lei de Deus? Perceberam o que é consciência? Se houver pensamento, não há consciência. Querem que eu vos mostre na prática outro ensinamento de Jesus Cristo? Que eu vou dizer as palavras e vocês agora vão entender de outra forma? Vocês perceberam o mal que nasce no pensamento e o amor e a paz que nasce no silêncio. Vocês perceberam porque é que Jesus disse: se queres orar, recolhe-te aos teus aposentos e em silêncio. Não é? Agora reparem, Jesus disse assim: não podeis agradar a dois senhores, a Deus. Onde é que está Deus e Mamão? No silêncio encontra Deus, teu Pai que em silêncio escuta. No barulho do pensamento encontra Mamão, egoísmo, orgulho, vaidade. Pronto. Conseguimos levar à prática? Tudo o que nós fazemos, vocês reparem nisto. A gente diz que temos que amar os outros. Mas o Bruno há bocado disse aqui muito bem. Primeiro temos que nos tratar a nós. Será que deste amor, deste silêncio, não nasce o amor para todos os outros? Agora, se a cabeça estiver turbulenta, eu posso dar amor? Tudo roda à volta disto. Tudo. O resto são palavras. O resto são invenções e palavras da humanidade. Todos os ensinamentos rodam à volta disto. Todos. Louvai a Deus. Como é que eu posso louvar a Deus?
no silêncio, sentiram-se próximos de Deus? Ok? Ponham um ensinamento qualquer. Lembrem-se de um qualquer. Um que possa contrariar isso. Os jovens. Um que possa contrariar isso. E aquilo que o pensamento julga que é agora, ele transforma em orgulho. Nós vamos dar a sopa. Damos a sopa. Eu preciso estar a pensar para dar a sopa. Mas se eu a seguir sair dali, é natural que eu traga algum contentamento, alguma alegria. Eu fiz algo de bom. Mas se eu a seguir saio e a minha cabeça diz assim: hoje estive tão bem, olha só. Isto é quê? Porque se eu sair preocupado que aquelas pessoas amanhã não têm, eu vou poder ser orgulhoso. Mas se eu disser: não, estive tão bem, estive tão... Entendem? Estes são os perigos. São os perigos que nós temos que chegar. Que nós temos que perceber. Quando nós percebermos porque que o egoísmo nasce disso, nós passamos a tentar viver a nossa vida mais silenciosos. Passamos a agir mais silenciosos. Ok? Pronto. Já estou a dar muitas voltas. Vamos fazer o último exercício. Então vá, 2 a 2. Não. 3 a 3, 4 a 4, vá, escolha. Não podem ser todos juntos. 5 a 5. Podem levantar para esticar as pernas. Então, vamos qualificar atrás, entendem? Eu queria que vocês fizessem um círculo, ok? Não faz mal. Não faz mal. Ok? Não é assim. Dê as mãos. Agora, pode ficar sentado, ok? Pronto. Agora, eu quero que vocês sintam a paz que se sente cá dentro, o amor que se sente cá dentro. Sintam apenas. E percebam as mãos das pessoas do lado. Percebam que a ligação começa a ultrapassar o carro. A gente sente a energia que passa de uma mão para outra. O nosso próprio corpo às vezes começa a tremer, a ter pequenos espasmos, porque é energia. Quando 3 ou 4 tiverem, eu estarei lá presente, claro, no segundo Jesus. Então, agora, desse amor, eu quero que vocês enviem para toda a humanidade, para aqueles que vocês gostam e todos os outros. Percebam o que isso faz em vocês. Em silêncio. Percebam a amplitude da vossa energia. Esqueçam que são o corpo. Sintam só a energia.
percebam agora que nessa paz, no dia a dia, quanto poderiam oferecer aos outros. Quanto poderiam deixar aqueles que vocês tanto amam. Onde é que vocês querem que eles vivem? Mais na paz, na felicidade? E interroguem-se: quem me tira da paz? Se o pensamento não tivesse tanta força em mim, será que eu me tirava da paz? Agora pensem para vocês apenas o amor, não pensem em palavras, sintam o amor e projetem para o vosso grupo. Criem a maior luz de amor que o vosso grupo possa ter. E aproveitem essa luz para curar o vosso corpo, para vos ajudar a restaurar as células. Porque o amor é a autocura. Deus nos abençoe. Quando quiserem, podem parar.